Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Vamos meditar em Marcos capítulo 5 e versículo 22, que nos diz assim: Eis que se chegou ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se os seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está morta. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Aqui nós vamos ver que Jairo ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um administrador da sinagoga. Ele era responsável pelo funcionamento e a manutenção daquela sinagoga. E nós vamos ver que ele vai até Jesus e ele se prostra diante de Jesus. O significado de prostrar-se: cair, lançar-se ao chão em sinal de reverência, submissão ou adoração a alguém de grande importância ou poder, especialmente a Deus. Uma postura física que representa humildade, reconhecimento da superioridade diante da pessoa a quem se prostra. Aqui Jairo, ele sabia que lá na sinagoga ele era um dos principais, mas na presença de Deus ele se prostra. Ele estava dizendo: Senhor, aqui eu sou e reconheço que não sou nada. E ele vai e ele insiste para Jesus ir e impor as mãos sobre a filhinha dele, para que ela fosse salva e vivesse, fosse salva daquela enfermidade. E nós vamos ver que Jesus vai com ele e grande multidão seguia Jesus. E aqui nós vamos ver também que essa mulher do fluxo de sangue, ela sai já de sua casa pensando: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Aqui as duas passagens retratam o toque de amor. Ela ia tocar em Jesus e Jairo queria que Jesus tocasse na filha dele, para que ela fosse curada. E nós vamos ver que Jesus, ele vai operar na vida daquela mulher um milagre. Ela vai sair dali curada, restaurada. E nós vamos ver que Jesus, ele vai restituir a saúde daquela mulher e ela vai ir em paz, livre daquele mal. E ainda Jesus estava falando no 35, falava ele ainda quando chegando alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Aqui nós vamos ver que o ponto de vista daqueles chefes era levar aquela triste notícia para Jairo. Eles chegam e falam de forma tão pesada, tão abrupta para aquele homem. E nós vamos ver que Jesus, lá no 36, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse aos chefes da sinagoga: não temas, crê somente. Aqui Jesus estava dizendo: não duvide, creia somente. Jairo foi convidar Jesus. Jesus é o dono da vida. Enquanto os chefes da sinagoga estavam levando a má notícia, Jesus estava indo em direção àquela casa levando o milagre, que seria uma boa notícia, uma boa nova de vida. E nós vamos ver no 37 que Jesus, ele não vai permitir com que as pessoas acompanhassem, a não ser Pedro, Tiago e João. Por quê? Os chefes da sinagoga não era só um, era os chefes, vai dizer. Eles estavam levando tristeza, dor, sofrimento naquela notícia. E Jesus, somente vai andar com Jesus aqueles que têm o mesmo propósito de vida. Aqui eu posso perguntar: nós temos andado com pessoas que levam boas novas de salvação, ou tristeza, sofrimento e dor? Nós vamos ver que Jesus,
Ele não vai permitir com que aqueles que levavam notícia de dor os acompanhassem. E nós vamos ver também que Jesus, ele tinha o objetivo para aquelas pessoas crescem no milagre. Porque ele diz, crê somente. Lá no 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. 39, ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aqui nós vamos ver que estava em alvoroço aquela casa. Lá naquele lar estava um alvoroço. Estavam pranteando. Estavam lamentando a morte. E ao entrar, Jesus disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta. E olha o que eles fizeram. Eles riram-se. Tendo eles, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Aqui entra aonde a menina estava, somente Jesus, Tiago e João. E o pai e a mãe da menina. Ali não teria incredulidade. Ali não teria dúvida. Ali teria somente a certeza da fé que estaria operando naquele lugar. Aqui vai mais um questionamento para nós refletirmos. Com quem você tem andado? Está aproximando você de Deus ou afastando você de Deus? Está nos levando para mais pertinho de Jesus ou nos tirando de pertinho de Jesus? Jesus, ele sabia a intenção do coração daquelas pessoas. Por que ele não permitiu com que entrassem junto com ele aonde a menina estava? E nós vamos ver que Jesus, no 41, tomando pela mão, disse, Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Pôs-se a andar. Imediatamente a menina levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Não era coincidência, a menina tinha 12 anos de vida. E aquela mulher 12 anos de sofrimento. Enquanto aquela mulher buscava em 12 anos a cura, aquela menina desfrutava da vida com a família em 12 anos. Aqui Jesus está dizendo, chegou a cura, chegou a vida, chegou o milagre. Basta nós crermos. E quando Jesus toma ela pela mão, Jesus diz ali o milagre, e foi imediato que a menina viveu. Que a menina levantou e pôs-se a andar. Lá no 43, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Aqui Jesus estava dizendo, não conte a ninguém. Por quê? No momento da nossa felicidade, no momento da nossa alegria, nós queremos contar. Mas nem tudo se faz necessário nós contar. Porque muitas pessoas, elas não vão desfrutar da mesma alegria que você se encontra. Muitas pessoas não vão entender a direção que você está passando para elas, mesmo sendo o Espírito Santo que ordenou você passar. Não dará menor importância. Aqui Jesus estava dizendo, façam silêncio. E nesse momento, cuidem da menina. E nós vamos ver que Jesus diz, derem de comer a menina, cuidem dela. Não se importem em contar, mas se importem em cuidar do milagre. Muitas das vezes nós estamos eufóricos, felizes com algo que Deus fez e queremos contar. Enquanto o Senhor está dizendo, cuide do milagre. Alimente o milagre. Desfrute do milagre. Viva o milagre. Muitas pessoas vão dizer, não.
Como alguns dos chefes da sinagoga falaram para Jairo: ela já morreu, não adianta, não perturbes o mestre. Quantas pessoas vão dizer: ah, mas esse daí da tua casa não tem mais jeito, esse aí vai morrer sim, esse aí, não. Eu venho dizer para você, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, tem jeito sim. Você crê? Se você crê, você vai continuar buscando por ele. Se você não crê, você vai desistir. Você vai testificar do milagre. Alguém que está doente e precisa de cura, creia. Talvez a fé dele não alcance o milagre que ele precisa, mas pela tua fé você vai alcançar. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos nessa tarde na tua presença, te agradecendo por cada milagre. Nos ajuda, Senhor, a nos silenciar quando necessário. Nos ajuda a alimentar o milagre, desfrutar do milagre, cuidar do milagre. Em silêncio, Senhor. Sim, é uma ordem, Pai. É uma direção, Pai. Sim, nós te agradecemos. Visita os lares, aqueles lares que estão uma confusão, que está uma guerra, leva a paz. Leva milagres, leva restauração e restituição, Espírito de Deus. Visita, Senhor, os lares. Visita, Senhor, os filhos que são rebeldes aos pais. Visita aqueles que estão enfermos, que necessitam de cura, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aquele que está com a alma aflita nesse dia. Visita, leva a cura, leva milagre, restauração e restituição. Sim, Jesus, leva a vida, leva o milagre, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Compartilhe, deixe teu like, se inscreva no canal e Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.